Graça e paz, irmãos, boa noite. Podemos nos colocar diante da face do Senhor, vamos curvar nossas frontes, vamos entregar todo esse tempo que já pertence a Ele, aos seus cuidados. Nosso maravilhoso Pai, somos gratos a Ti, pois temos esse rico privilégio de fazer parte de um coro que entoa cânticos a Ti, que elevam o Teu santo e perfeito nome, que glorificam a Ti. Nós desejamos agora, bondoso Pai, que Tu nos fales uma vez mais pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, que os nossos corações sejam como aquela boa terra que foi remexida, revirada, preparada, para receber aquela semente que vem lançada diretamente das Tuas santas mãos, que essa semente possa realmente sofrer todo aquele processo para que ela se transforme em vida e possa frutificar, trazendo frutos para a Tua glória. Falamos isto com respeito a nós mesmos, como famílias, como casal, como aqueles que são Teus. Então, uma vez mais, nós nos colocamos diante de Ti, crendo que somente o Espírito Santo pode soprar vida nesse momento sobre nós. Só Ele pode trazer o frescor da presença dEle em nós e entre nós, para que esse tempo tenha sido preparado por Ti mesmo, para a Tua própria glória. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso amado Senhor Jesus. Amém. Nós vimos na segunda parte do encontro da manhã, que foi o segundo reunir, aqueles 5 ataques que o inimigo faz contra a família. E nós discorremos sobre este assunto olhando a figura de Faraó, que, biblicamente falando, ele é o que representa Satanás, e o Egito, que representa o mundo. E vimos a seriedade daqueles ataques. E nós precisamos levar esta situação de maneira séria, adequada em nossos corações. Naquele primeiro momento, nós mostramos que a primeira tática satânica para afligir, atacar a família é encher ou o marido, comumente é assim, ou a esposa, de serviço, de muito trabalho. E trabalho que é lícito, que não é ilícito, mas está fora do propósito de Deus. E até pode ser um trabalho que tem a característica de se fazer serviço ao Senhor. Mas se quebrar aqueles 4 princípios que nós mostramos para vocês, não vem do alto. O princípio da comunhão com a palavra, a comunhão de oração, a comunhão com os santos e a comunhão da família. Se nós violentarmos um ou mais princípios aqui, por esse primeiro tipo de insinuação maligna em nossas vidas, nós estamos falhando. Então devemos nós sim avaliarmos diante do Senhor se a nossa vida está adequadamente regulada dentro desse aspecto do serviço pelo Senhor, que avaliemos isso diante dEle. Vimos também num segundo momento a segunda tática satânica. Vocês se lembram que Moisés e Arão diziam a Faraó: deixa meu povo ir, caminho de 3 dias para o deserto, e lá possamos sacrificar, possamos oferecer uma festa ao Senhor. Qual foi a segunda tática? A Faraó disse o seguinte: não, vocês podem sacrificar aqui no Egito. É o grande perigo de uma família estar mundanamente envolvida, ainda que possa conhecer o Senhor. A terceira tática fala-nos algo que é similar a essa segunda. Faraó disse
na sua permissão, não, vocês podem sacrificar, mas não vão para muito longe. Ou seja, fiquem nas imediações do Egito. Esta é uma tática. O Senhor tem nos chamado para vivermos uma realidade de separação desse mundo. Uma vida completamente separada. Nossas famílias pertencem ao Senhor. E elas precisam ser cuidadas dentro dessa luz. A quarta tática envolveu aquela proposta de Faraó para que as crianças então permanecessem no Egito e então os demais, os adultos, pudessem ir aquele caminho de 3 dias e lá oferecer no deserto o sacrifício. Tática número 4. Satanás, ele ardilosamente quer manter prisioneiros nossos filhos. Vocês se lembram que eu disse que Satanás está uma geração na nossa frente, porque ele está destruindo a mente das nossas crianças com todo tipo de tecnologia que chega às mãos das nossas pequenas crianças. E o que vamos fazer? Eles estão sendo cada vez mais entulhados de toda essa sujeira e lixo que há do mundo. E quando nós vamos dar conta e descobrir, o caminho do retorno é muito mais árduo, muito mais difícil. Então devemos prestar atenção e cuidar dos nossos filhos. Como um irmão hoje dando um testemunho na reunião de varões, dizendo o seguinte: aquele pai que volta para sua casa, cansado da sua labuta, então ele chega lá, ele tem um filho ou filhos para cuidar. Então ele não foi agora para a sua casa com o direito de descansar. Ali começará o seu trabalho. Pastorear o coração dos seus filhos. Então nós devemos cuidar desse assunto. E a quinta tática foi aquela de Faraó fazer ou exigir que os animais permanecessem no Egito, falando do ataque de Satanás contra tudo aquilo que se refere às posses da família. Tudo pertence ao Senhor. Então todas as coisas devem ser consagradas a Ele. Todas elas. Irmãos e irmãs, a família é uma realidade espiritual. Ela não é uma instituição humana. Isso é um anseio do próprio coração de Deus, como nós falamos na primeira reunião. Assim como o casamento é uma realidade espiritual. E aqui então nós vamos dar um passo seguinte no nosso reunir, abrindo a palavra de Deus no livro de Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Vamos fazer a leitura do versículo 22 ao 33 e vamos buscar aqui a ajuda do Senhor, na sua palavra, para compreendermos essa expressão que eu estou dizendo a vocês. Assim como a família, o casamento é uma realidade espiritual. Aí vocês vão entender o que queremos dizer com isto. Efésios 5, 22 em diante. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama,
Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a sua própria esposa, e a esposa respeite o marido. Até aqui. São palavras extremamente especiais para nós, todo esse texto. Mas se nós fôssemos aqui ler novamente 2 ou 3 versos e pensar naquilo que estamos lendo, vamos levantar algumas perguntas. Por exemplo, o versículo 28 diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Não é intrigante isto? Como que isso pode acontecer? Como que eu vou amar a minha esposa como ao meu próprio corpo? O que a palavra de Deus quer nos remeter? Aonde ela quer que nós cheguemos? Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a si mesmo, antes a alimenta e cuida dela. Como também Cristo faz com a igreja. Então veja a relação que nós temos do marido e da mulher e de Cristo e da igreja. Na realidade, o que a palavra de Deus quer nos mostrar aqui, que o casamento é uma metáfora. O casamento, na realidade, é algo que nos aponta para a união de Cristo e a sua noiva, a sua igreja. Então, o casamento, ele expressa uma realidade espiritual. Então, quando o Espírito Santo nos traz luz sobre esse assunto, nós precisamos, então, por esta luz, entender que o nosso cônjuge, ele representa algo muito mais além do que ou a esposa ou o esposo. É na representação que nós vamos enxergar a expressão da realidade espiritual. Tanto é que no versículo 32, Paulo, ele está concluindo esse pensamento, ele fala: grande é este mistério que ele acabou de dizer, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. A igreja, então, unida a Cristo, na realidade, aquela expressão real de uma metáfora que envolve o casamento de um homem com uma mulher. Já vamos prosseguir. A Bíblia fala muito sobre os aspectos de realidades espirituais. Por exemplo, assim como a igreja é uma realidade espiritual, agora falando da igreja, porque a igreja é a união de Cristo como cabeça e o seu corpo. Através de que forma o Senhor Jesus, como cabeça, ele pode amar as pessoas que estão nesse mundo? Através do seu corpo. Através de que forma Cristo pode ser aquele que vai manifestar graça e misericórdia para aquela pessoa que está perdida? Através dos membros do seu corpo. Quando você vai a um hospital e faz a visita a uma pessoa, você está junto dela, está orando com ela. Na realidade, você está expressando o amor do cabeça naquela realidade que você está vivenciando ali. Então, de que forma Cristo se manifesta, ou manifesta o seu amor nesse mundo? Através do seu corpo. Então, se nós não amarmos, se nós não formos os braços de Cristo, os pés de Cristo, como ele vai expressar-se nesse mundo? Então, há uma união perfeita entre nós, corpo, e Cristo, cabeça. E para que ele se manifeste dessa forma, então o corpo precisa se movimentar. Isso é a realidade espiritual. Quando nós olhamos para esse mundo, por exemplo, esse mundo, o sistema que nós vivemos hoje, ele é uma realidade espiritual. O primeiro versículo da Bíblia diz assim:
No princípio criou Deus os céus e a terra. Não está escrito ali que criou os céus e o mundo. Os céus e a terra. O mundo que nós conhecemos hoje como um sistema político, econômico, social, religioso, e todas as questões que envolvem esta humanidade, faz parte do pós-queda. Ou seja, o mundo é uma realidade espiritual por quê? O príncipe desse mundo, Satanás, ele precisa se movimentar através de um corpo. Sabe qual que é o corpo de Satanás? O mundo. Então ele precisa expressar-se nesse território através de um corpo, e o corpo é o mundo. Então Deus criou os céus e a terra, não os céus e o mundo. Eu estou dando esse exemplo para que fique gravada essa questão da importância que a Bíblia fala de discernirmos realidades espirituais. Mas quando nós olhamos para esse texto que estamos considerando aqui de Efésios, a palavra nos mostra claramente que o casamento, então, ele é uma metáfora. Ele aponta para uma realidade espiritual que é a unidade de Cristo, a união de Cristo e a igreja. É um mistério, Cristo e a igreja. Representa a união clara, perfeita de Cristo e a igreja. Ou seja, a igreja, também podemos dizer a partir desse ponto, não é um edifício. Cristo não casou com um templo, não casou com um prédio, ele casou com um corpo. A igreja, como já foi dito aqui, é composta de todas aquelas pessoas que foram chamadas para fora desse mundo pelo Evangelho, pela pregação do novo nascimento. Então, quando você e eu nascemos de novo, nós somos tirados desse contexto de realidade caída do mundo e entramos numa outra realidade chamada a realidade espiritual da igreja. Mas o nosso assunto é olharmos para o casamento e virmos essa realidade tão importante que envolve essa união. Então, quando eu tenho a luz, guarde bem o que vai ser dito, quando eu tenho a luz de que o meu casamento, ele é uma metáfora dessa união tão gloriosa, eu devo olhar para o meu cônjuge, no caso para a minha esposa, à luz dessa compreensão. E devo tratá-la não segundo os seus defeitos, mas devo tratá-la naquilo que ela representa. Não muda a situação? E assim, ela, tendo essa compreensão, essa luz clara de que o casamento tem esta representação, com todo respeito, então ela deve submeter-se a mim, como diz a palavra de Deus anteriormente, como ao Senhor, porque figurativamente é isso que representa uma união. Ela submetendo-se a mim como cabeça. O verdadeiro cabeça é Cristo, mas aqui está aquele que é a metáfora. Então, quando ela e eu, nós temos luz daquilo que representa o casamento, o nosso relacionamento muda completamente. Isso é extremamente significativo para nós. Isso nos ajuda a entender que todas as soluções que nós precisamos para o nosso relacionamento não procederão do mundo, de nenhum tipo de ajuda que ele possa nos oferecer. Por quê? Se o casamento fosse uma instituição humana, se o casamento fosse uma criação humana, então sim, faria lógica para nós buscarmos ferramentas do mundo para consertar o casamento, porque o casamento é uma instituição humana. Mas o casamento não é uma instituição humana, é uma realidade espiritual. E somente, e tão somente o Senhor, o Cordeiro, expressando-se em absoluta centralidade do nosso relacionamento,
é que trará todas as soluções que nós precisamos. Então, isso é importante para nós. Por isso que a nossa ênfase é um cordeiro para cada família. Sabe por quê? Meus irmãos que são casados, porque vocês fazem parte de uma realidade espiritual. E a única forma de vocês serem tratados naquilo que precisam ser tratados é tendo o cordeiro no centro. Olhe para sua esposa, no seu coração, e a esposa olhe para o seu marido em seu coração, dentro dessa luz. Isso muda completamente. Nós vamos olhar para o nosso cônjuge com os olhos daquilo que o nosso cônjuge representa. Então nós vamos ter cuidado com as nossas palavras, nós vamos ter cuidado com as nossas reações. É assim que deve funcionar. É assim que deve ser. O marido ama, o marido cuida, o marido pastoreia. E a esposa, ela se submete, ela honra. O marido precisa pastorear o coração da sua esposa, dos seus filhos. Ele precisa prover, ele precisa cuidar. E a esposa, nesse simples papel, mas tão profundo e suficiente, ela precisa se submeter e honrar. Simples assim. Porque nessas duas situações que partem tanto do esposo como da esposa, elas são suficientes para expressarmos essa realidade espiritual da união de Cristo e a igreja. Agora nós precisamos dar um passo além nesse assunto. Um passo além. Que nós somos imperfeitos. Nós tropeçamos, nós pecamos contra o nosso cônjuge, assim como os nossos cônjuges pecam contra nós. Então, como vamos tratar desse assunto? Vai ser uma questão bastante prática para nós. Então, nós precisamos, à luz da palavra de Deus, buscar um caminho daquilo que eu mencionei numa das reuniões anteriores. Buscar um caminho de arrependimento. Agora quero chamar os meus irmãos para abrir suas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios. No capítulo 28. Provérbios, capítulo 28. E aqui nós temos um versículo para que façamos a leitura. Versículo 13. O que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Estava dizendo há pouco que nós somos imperfeitos. Nós tropeçamos, nós ferimos o nosso cônjuge. Muitas vezes somos feridos. Então, qual é o caminho da restauração? Nós não somos impecáveis, nós não somos inerrantes, mas nós somos aqueles que têm buscado colocar o cordeiro como centro do nosso relacionamento. Somos estes. Mas ainda assim, na nossa fraqueza, vamos tropeçar e vamos ferir o nosso cônjuge. Qual é o caminho? O caminho é o arrependimento. Agora, o arrependimento tem dois movimentos importantes. Dois movimentos importantes. O primeiro movimento é a confissão. É o primeiro movimento importante do arrependimento, confissão. Mas há um segundo movimento do arrependimento, que sem esse não há arrependimento, que é a nossa posição. Porque a Bíblia diz na leitura que falamos aqui, aquele que confessa e deixa. Então nós precisamos de confissão, sim, mas nós precisamos de posição, sim.
Nesses dois movimentos nós temos a realidade real de um arrependimento. Quantas e quantas vezes aí está a minha esposa para testificar. Fui a ela para pedir perdão. Quantas e quantas vezes disse palavras de modo inadequado a ela. Quantas e quantas vezes tive reações que a feriram. Quantas e quantas vezes. Mas eu tinha que me aproximar e reconhecer o meu pecado, reconhecer que eu a feri e pedir perdão a ela e buscar um posicionamento, ainda que eu pudesse vir a novamente tropeçar, mas havia uma posição e deve sempre haver uma posição. Havia uma confissão e uma posição. Quantas e quantas vezes com os meus filhos, por uma maneira inadequada de me dirigir a eles, de falar com eles, de modo que não era próprio, abaixei até a altura deles e disse: papai pecou, papai errou, e eu quero pedir perdão para vocês. Então, quando isso acontece, lógico, no nível dos filhos, eles percebem que você é uma pessoa que tem virtudes, mas também tem defeitos. Mas, acima de tudo, tem um cordeiro que rege a sua vida. E esse cordeiro é que te leva a esse tipo de atitude, de posicionamento. Então, quando nós, e isso acontece, quando nós estamos em dificuldade, quando o relacionamento está em faísca, então precisamos diante do Senhor confessar os nossos pecados mutuamente, junto com o cônjuge, e ali ser tratado, pedir o perdão, se apropriar do valor precioso do sangue do Cordeiro que foi derramado, e novamente estabelecer a harmonia para que então o Senhor, assumindo aquela posição de centralidade, continue a governar nosso relacionamento. Nós não somos impecáveis, nós não somos inerrantes, mas nós temos o caminho da bênção, que é a confissão e a posição. Vamos pegar uma outra passagem das Escrituras Sagradas para considerarmos. Livro de 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 1. Primeira epístola de João, no capítulo 1. Veja o que diz o versículo 8. A palavra de Deus diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Veja o 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. No reunião anterior, ele havia dito que um dos maiores presentes que nós recebemos do Senhor é exatamente o caminho do retorno, é o arrependimento. É quando eu peco contra alguém, no caso, contra o meu cônjuge, eu posso chegar, lógico, diante do meu cônjuge e diante do Senhor e abrir o meu coração. Isso significa saúde para o casamento. Isso significa que você está trazendo vida para o teu casamento. Isso significa que você deseja que o Cordeiro exerça a sua centralidade no seu relacionamento. Então, esse texto mostra-nos aqui que se nós dissermos que não temos pecado, existe um terrível engano em nós mesmos. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E um casamento não irá prosperar se o perdão não estiver presente. Quantas e quantas vezes já, em oportunidade de ter comunhão com irmãos e irmãs em Cristo, que estavam padecendo por muito tempo em seus corações, porque não
liberavam perdão ao seu cônjuge. Nutriam aquele sentimento que, na verdade, estava destruindo suas próprias vidas. Aquele sentimento que é uma mágoa, ele cresce, ele se torna, de fato, numa amargura que pode avançar para uma ira, para uma cólera. Então, muitos casais ficam aprisionados, ficam amarrados nestas realidades que precisam ser tratadas. Muitos casais fossilizaram-se. Significa o quê? Pararam no tempo, não avançaram mais. Porque não trataram de maneira certa, de maneira clara, limpa, os problemas que acontecem numa relação. Nós precisamos ser aquele casal que, quando coloca a cabeça no travesseiro, dorme. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Tem um assunto a tratar? Trate desse assunto. Traga a luz diante do Senhor, ainda que seja difícil a situação, precisa ser tratada à luz, para que haja a confissão, haja a posição e haja a expressão do perdão, primeiramente vinda de Deus e do cônjuge. Não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Trate desse assunto antes de você fechar os olhos. Veja nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro, 1 João, agora capítulo 2, versos 1 e 2. Veja que interessante a palavra tem a nos dizer aqui. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. É a mesma verdade, dizendo o apóstolo aqui de uma forma diferente. Ele está mostrando que nós devemos ter um caminho, trilhar um caminho para que não pequemos. Mas se houver um pecado, veja só, nós temos um advogado junto ao Pai. Não está falando aqui, nós temos um Salvador junto ao Pai, mas é um advogado. É aquele que luta pelos teus interesses. É junto ao Pai, não junto a Deus, como aquele que vai exercer o seu julgamento. Então, esse tipo de perdão que aparece aqui é um perdão paternal e não um perdão judicial, no sentido de que estamos sendo condenados. É um perdão paternal, porque é junto ao Pai, mostrando-nos que há sim, na nossa falência, essa realidade que tropeçamos e pecamos, mas nós podemos ir diante daquele que deu a sua vida por nós e nos beneficiar deste perdão paternal. Então, temos uma dificuldade conjugal, temos uma dificuldade no lar, então vamos tratar desse assunto. Vamos separar um momento para expor essas questões e, expondo essa situação, haja o pedido de perdão. Outra pessoa deve perdoar. Agora, se você vai pedir o perdão, perdoe e se posicione. É assim que, praticamente, na simplicidade do Evangelho, nós caminhamos dentro dessa jornada como casal, como família. O cordeiro precisa ser o centro da família, ser o centro da vida de um casal. Agora, precisamos entender que nós precisamos dar passos práticos, como estou falando, e vou dizer de outras formas agora, citando a palavra, quando nós tratamos dos assuntos, nós precisamos dar passos práticos. Se eu estou confessando, se eu estou me posicionando, então isso precisa ser trazido a um resultado prático, visível, do meu cônjuge. Peguemos a palavra de Deus aí pertinho, voltando, livro de Tiago, capítulo 1.
Tiago capítulo 1, versículos 22 a 25. Nós cantamos um canto que lembrou-me exatamente essa porção das Escrituras aqui. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Isso está relacionado com a confissão e a posição, que nós estamos insistindo com os irmãos aqui. E Tiago vai tratar desse assunto de modo muito especial para nós aqui, apelando que nós devemos ser aqueles que sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Aí ele diz o seguinte, que aquele que é ouvinte da palavra e não pratica é assemelhado a ele, é semelhante a um homem que vai no espelho, olha a sua imagem, sai daquele ambiente e logo se esquece da imagem da sua face. O que significa isto? Quando você vai no espelho, o espelho vai mostrar, olha, a sua face está suja aqui, você precisa lavar. O espelho fez a sua parte, denunciou, só que você saiu dali e para logo se esqueceu daquilo que aconteceu, você não foi para a pia e lavou o seu rosto. Então você vai tratar com o seu cônjuge, você vai confessar algo, você vai tratar daquele assunto, você confessou, mas se você não se posicionou, você é colocado como este que simplesmente viu, detectou, mas não se posicionou. O que os nossos cônjuges precisam é de nossos posicionamentos claros diante das situações que nós somos envolvidos. De posicionamentos claros. Que a nossa vida, então, ela possa retratar a realidade de que nós estamos dependendo do Cordeiro que habita em nós. Senão eu vou ser este que é comparado como um mero ouvinte da palavra e não praticante. Sou aquele que me vejo no espelho só. A palavra, a realidade mostra algo que eu preciso me posicionar, só que eu não me posiciono. Continuo igual. Então precisamos da ajuda do Senhor neste assunto. Mais um texto nesse mesmo livro, capítulo 2 de Tiago. 2 de Tiago. Veja o versículo 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Isso tudo está relacionado com o aspecto de que na nossa confissão deve haver uma posição. É dessa forma prática que os nossos relacionamentos são ordenados pelo Senhor. E isso pode acontecer na medida em que nós ansiamos que Ele seja o Cordeiro, aquele que está no centro, aquele que está ali para governar a nossa vida. Mais um versículo aqui para que fique claro esse assunto, nesse mesmo capítulo que estamos, versículo 18. Veja que interessante. Mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me esta tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Significando que a minha posição de arrependimento, ela é demonstrável. Eu confessei, mas eu demonstrei também pelas obras. Então vejam que quando nós costuramos todos esses textos que foram falados aqui, nós chegamos a esta mesma realidade. Esse mesmo pensamento. Quando há uma dificuldade, eu estou fazendo uma aplicação aqui, quando há uma dificuldade relacional, nós precisamos então tratar desse assunto.
Eu quero abrir meu coração, eu quero confessar isto. E se posicionar na dependência de que o Cordeiro irá gerar em mim capacidade tal para que aquilo seja levado a bom termo. Isso vai fazendo com que o relacionamento seja construído de modo adequado. Uma outra passagem, segunda Epístola de Pedro, no capítulo 1. Segunda Epístola de Pedro, no capítulo 1. Eu havia mencionado essa passagem, não tínhamos aberto, mas é uma passagem muito significativa para que nós entendamos o valor da graça em tudo isso que estamos falando. 2 Pedro 1, versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, e assim ele vai seguir. Mas um ponto para ficar muito guardado nos nossos corações é que todo suprimento que nós precisamos para termos um relacionamento adequado, uma família segundo o coração de Deus, para que os assuntos sejam tratados de maneira clara, aberta, onde podemos confessar, nos posicionar, todas estas realidades estão pautadas nesta graça, em tudo aquilo que já nos foi doado em Cristo Jesus, que irá nos conduzir a uma vida de piedade, numa vida, de fato, que vai honrar o nome do Senhor. Todas as coisas. Então, nós não podemos nos esconder através de um falso argumento que eu não tenho capacitação para isso. Porque a graça, ou seja, em outras palavras, como aqui é dito pelo apóstolo, todas as coisas nos foram doadas. E essas todas as coisas que nos foram doadas é para um fim, nos conduzirem à vida e à piedade. E isto é graça. Então você e eu temos graça suficiente para que nós possamos ter um relacionamento adequado quando precisarmos tratar daqueles assuntos que são importantes. Nada, absolutamente nada pode ficar escondido. Nós precisamos abrir o nosso coração, confessar e nos posicionar. Isso é uma realidade muito prática que deve acontecer na nossa jornada, queridos irmãos. Agora, uma coisa também que eu gostaria de acrescentar, eu havia dito por alto algumas coisas para vocês, mas agora eu vou colocar as 3 realidades importantes de princípios que precisam, vamos dizer assim, ser experimentadas por nós a partir dessa realidade do Cordeiro sendo estabelecido como o centro do nosso relacionamento. Deixe-me lembrar de um deles que eu falei por alto. A nossa família, olhando agora para o aspecto familiar, o aspecto do casal, não é um reformatório. Estas palavras não são minhas, essas palavras são do irmão Stephen Cowan. A nossa família, o nosso casamento não é um reformatório, mas um cadinho de fundição. Nós não vamos transformar o outro, nós precisamos ser derretidos para nos tornar um só. Então, isso é muito importante para nós, o nosso casamento. Os jovens que estão se preparando para esta realidade, o casamento. O casamento não deve ser encarado como um reformatório, onde um ou outro vai tentar mudar, segundo o seu padrão, aquele que é o companheiro ou a companheira. Isso não pode acontecer. Como o irmão Stephen coloca aqui, o casamento é um cadinho, onde nós somos ali
juntos colocados, e vamos ser derretidos para nos tornarmos uma única peça. Na matemática divina, 1 mais 1 é 1, para que deixa o homem o pai e mãe e une a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Na matemática divina, 1 mais 1 é 1. Porque nós somos levados para o cadinho, para sermos derretidos e nos tornarmos uma única unidade. Esta é a grande bênção. Agora, esse princípio pode ser aplicado, nós podemos compreender que nós estamos vivenciando isso quando o Cordeiro estiver exercendo o seu senhorio, a sua centralidade no nosso casamento, na nossa família. O segundo aspecto, a família não é um tribunal, mas uma escola, não é um lugar de acusações, e sim de aprendizado. Nós aprendemos a Cristo no outro. Então, o casamento ele não pode ser visto como um tribunal, um ambiente onde há acusações, mas deve ser visto como uma escola onde nós vamos aprender um do outro. Não é uma lição apenas, mas nós vamos aprender uma pessoa, aprender a Cristo. Naquele exemplo que nós usamos aqui, citando Mateus 11, 28 a 30, quando nós falamos da canga, o Senhor Jesus representando o boi velho, e Ele convida para que nós coloquemos nosso pescoço na sua mesma canga, e dentro daquele exemplo que foi dado aqui, nós vimos que, na dimensão prática daquele relacionamento do boi velho e do boi novo, o que está acontecendo em realidade é que o caráter do boi velho está sendo infundido no caráter ou na vida do boi novo. É exatamente isso. Então, nós não estamos como casais num ambiente que é um tribunal, nós estamos num ambiente que é uma escola onde o meu cônjuge, na realidade, ele mostra a Cristo. E eu mostro Cristo ao meu cônjuge. Ou seja, nós tocamos Cristo um no outro. O Cordeiro não é o centro. Essa é a ideia. O terceiro aspecto, que o irmão fala, que a família ou o casamento não é um campo de batalha, mas é uma oficina. Não é um lugar onde nós lutamos, e sim onde nós construímos e edificamos. Extremamente importante para nós. O casamento ou a família não é um campo de batalha, mas é uma oficina, não é um lugar onde nós vamos lutar, mas é o lugar onde vamos construir e edificar. Tremendamente significativo isto. Agora, quando nós amarramos essas coisas que estão sendo ditas, lá atrás eu considerei o livro de Efésios, no capítulo 5, mostrando que o casamento, homem e mulher, é uma metáfora de uma realidade espiritual, da união de Cristo à igreja. E quando nós olhamos então para o nosso cônjuge, à luz dessa revelação, devemos tratar o nosso cônjuge segundo o que ele representa. Aí que nós falamos, mostramos os aspectos práticos que vamos precisar vivenciá-los, porque nós somos imperfeitos. Nós pecamos, nós tropeçamos, nós machucamos as pessoas. Então nós devemos ir pelo caminho daquela bênção maior que Deus deixou como presente para nós, o caminho do arrependimento. E quando então há esse movimento do arrependimento que envolve aquelas duas realidades, a confissão e a posição, o casamento novamente é soerguido. Mas estas realidades se tornam possíveis porque o Cordeiro está no centro. E por que eu posso dizer, como aqui nós citando esse irmão, por que eu posso dizer que tanto ou família ou o casamento não é um reformatório, não é um tribunal, não é um campo de batalha?
E são estas realidades aqui expressas. E por que isso pode ser aplicado? Porque nós estamos buscando o quê? Que o Cordeiro seja o centro da nossa vida. Então eu vou olhar todas essas questões à luz da presença do Cordeiro. Então nós vamos poder avançar no nosso relacionamento. Nós vamos poder avançar. E o Senhor será honrado. Então, se nós alinhavarmos toda essa situação, esse é o pensamento. E é algo muito prático. Quando nós podemos e temos a liberdade de pedir perdão e também sermos perdoados. Estou insistindo nisso, insisti bastante já, porque é uma das questões extremamente importantes que estrangulam os relacionamentos, a falta de perdão. Mas se o Espírito Santo trouxer a nós essa compreensão de que esse casamento, o casamento não é simplesmente uma instituição humana, mas é uma realidade espiritual, os nossos olhos se mudam completamente e nós começaremos a olhar para o nosso cônjuge de modo adequado. É a grande bênção. Mais alguns detalhes, agora olhando uma outra realidade que pode acontecer. Nós podemos perder o Cordeiro de vista. Vamos pegar uma passagem de Lucas no capítulo 2 e vamos atentar para essa história aqui que tem algo a nos ensinar. Lucas capítulo 2. Nós vamos conhecer uma família que perdeu o Cordeiro de vista. Que terrível situação foi aquela. Lucas capítulo 2, do versículo 41 a 46. A palavra de Deus diz assim: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os seus companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Eu sei que tem todo um contexto que é apresentado nas Escrituras Sagradas aqui. Mas olhemos para esta questão. Os pais perderam de vista o Cordeiro. Perderam de vista o menino Jesus. Por distrações. Eles pensavam que o menino Jesus pudesse estar com os outros companheiros de viagem, mas não estava. Sabemos muito bem do que se trata aqui, onde ele estava, o que estava fazendo. Mas é uma grande lição para nós. Nós podemos estar caminhando, podemos estar indo, servindo ao Senhor, mas será que o Cordeiro tem, de fato, exercido a sua centralidade no nosso relacionamento, no nosso casamento, na nossa família? Será que nós não o perdemos de vista? Então, essa é uma palavra de alerta para nós. Que assim como os pais de Jesus se distraíram, eu estou olhando na perspectiva dos pais, eles julgaram, mas ele já não estava lá presente. E isso pode acontecer conosco. Então nós devemos estar atentos com essa situação, para que o Cordeiro sempre tenha a primazia na nossa vida, na nossa experiência. E uma das maneiras que nós podemos desfrutar disto é um exercício que todos nós precisamos ter. É orar sempre juntos, no caso, com o cônjuge. Sempre estar junto, sempre invocando, mencionando o nome do Cordeiro, colocando ele como centro do nosso casamento, da nossa família. Isso é muito simples, muito prático, mas muito real. É dessa forma. Então, que o Senhor nos livre, nos guarde de perdermos o Cordeiro de vista. Deus nos guarde disso.
que nós o tenhamos sempre, não somente diante da nossa vista, mas aquele que verdadeiramente está no nosso íntimo, governando toda a nossa vida, toda a nossa existência, todas as nossas decisões. Que o Senhor, de fato, nos ajude nesse assunto pelo seu Espírito. Permita-me então as palavras finais para fazermos aqui um lembrete apenas, para ligarmos um fio no outro, que eu vejo ser importante. Nosso casamento, ele é uma metáfora, ele representa algo que é uma realidade espiritual, e isso nós só podemos ver se os nossos olhos forem abertos pelo Espírito. Que o Espírito tem aberto os nossos olhos para compreendermos um pouco mais dessa realidade. Daí você e eu vamos tratar nosso cônjuge à luz daquilo que ele representa dentro dessa realidade espiritual. Isso vai fazer com que mude completamente a nossa atitude e os nossos atos. Um passo seguinte: teve uma dificuldade? Peça perdão. Vá em arrependimento, perdoe, se é necessário você perdoar. Mas confesse e deixe. Faça isso de modo prático, como o Tiago nos ensinou. E, novamente, estabeleça o Cordeiro como aquele que é o centro do seu relacionamento, da sua família. E assim ele será honrado e glorificado. Assim ele ocupará o lugar que somente ele merece ter, irmãos e irmãs. Então, que sejamos ajudados por esse Cordeiro. Sejamos ajudados a ter a coragem de confessar. Sejamos ajudados a ter coragem de darmos um passo de fé, pois a graça já nos foi dada. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor ajude a cada casal presente aqui, a cada família representada aqui. Que o Cordeiro possa fazer a diferença de modo verdadeiro em vocês. O Cordeiro que deu a sua vida por cada um de nós, por nós. A Ele toda a glória, honra, poder e majestade. Nosso maravilhoso Pai, nós somos tão gratos a Ti. Nós Te louvamos, pois a obra que Teu Filho fez naquela cruz foi tão maravilhosa, tão perfeita, dando-nos a condição de, primeiramente, chamá-lo de Pai, mas junto a isto, de maneira tão maravilhosa, o Senhor nos insere num corpo espiritual, o corpo de Cristo. Fazemos parte dessa realidade. E obrigado porque, como casais, o Senhor nos dá esta tão linda tarefa de representar essa união celestial de Cristo e a sua igreja. Que sejamos cônjuges que, de modo real, prático, possa expressar essa realidade, tratando-os à luz do que eles representam. Ajuda-nos, bom Pai, que o Teu nome seja honrado em nossas vidas como família, como casal. Em nome de Jesus. Amém.